eu não nasci um líder consciente. E eu entrei para o mercado de trabalho exatamente no final dos anos 70. Na época que Milton Friedman era o grande exemplo que todos nós, administradores, tínhamos, né? Que era maximizar o lucro, era a única responsabilidade social da empresa. O que ele disse na época foi: isso não pode ser feito de maneira ilegal. Só que a gente tem que lembrar que as leis são o nível mais baixo da ética. Então, só cumprir a lei não é grande coisa. É o mínimo obrigatório, mas não é grande coisa. E nesse processo eu comecei minha carreira num frigorífico, depois eu escolhi dentro desse frigorífico ser efetivado, eu era estagiário na área de auditoria interna, e já descobri que eu escolhi a área de auditoria interna não pela área em si, mas pelo líder que tinha. A gente escolhe as pessoas, a gente escolhe as lideranças, não a empresa, nem a posição, nem o cargo, nem nada. E passado um tempo, foi um recrutamento na minha faculdade, eu estava na FMU, fazia administração de empresas, da antiga Arthur Andersen, que não existe mais, uma das grandes auditorias do mundo, que também perdeu e desapareceu por um problema de conluio, né? Um problema sério que aconteceu com Crise de 2008? indústria. Não, foi antes disso, foi no final dos anos 90, um problema entre o sócio e o CFO da Enron, empresa de energia. Eles fizeram um combinado para forjar o resultado. Perfeito. E a companhia desapareceu. Depois foi inocentada, mas o estrago já estava feito. Então eu entrei na Arthur Andersen e logo depois que eu terminei o primeiro curso de auditor para poder ir para um primeiro cliente, e eu trabalhava numa divisão que chamava Small Business, ou seja, negócios pequenos. Me alocaram num negócio pequeno chamado Carrefour. Na época tinha 4 lojas no Brasil. Quando eu cheguei lá, inaugurou a 5ª loja. E eu não pretendia ser varejista, eu pretendia ser um sócio de uma empresa multinacional de auditoria. Mas eu fui picado pelo bicho do varejo. Né? Me apaixonei pelo varejo, trabalhei 5 anos lá, prestando serviço muitas vezes para o Carrefour, e no final o Carrefour me convidou para, como se dizia na minha época, trocar o cartão de chapeira. Né? Então fui para lá, para o outro lado da mesa, trabalhar no Carrefour. Lá fiz uma carreira de 11 anos, fui controller, fui CFO durante 6 anos. Durante esse período eu fui eleito executivo financeiro do ano pelo IBF, o chamado equilibrista. Fui diretor de operações, fui vice-presidente comercial. Um belo dia me descobri demitido, porque até hoje eu não sei. Mas no dia seguinte eu estava trabalhando na GP Investimentos, o Beto Sicupira me fez um convite e eu fui lá montar o Hop Hari, o que é hoje o Hop Hari, que era outro projeto na época também. Depois eles compraram o Cés Supermercados, eu fui para lá, voltei para esse varejo, depois eu fui montar a Dicico, uma empresa de material de construção, Sim. E meus últimos 12 anos de executivo foram em vários cargos, várias posições no Grupo Pão de Açúcar. Né? Fui vice-presidente comercial, fui presidente das Sendas, do Compre Bem, do Extra, vice-presidente de TI, Supply Chain e Central de Serviços Compartilhados. Trabalhava com sustentabilidade nesse período, uma agência de publicidade nesse período e, finalmente, como relações corporativas. Então, cuidava dos investidores, de fornecedores, de clientes, tudo quanto era tipo de relações. Saí da companhia, mas antes disso, em 2011, a gente conheceu o Raj Sisodia, que é um dos professores que é cofundador do Capitalismo Consciente nos Estados Unidos. Trouxemos ele para o Brasil numa in-company. Isso quando que foi, Hugo? 2011. 2011. Trouxemos ele para o Brasil em 2011. Fizemos isso. Em 2012, tinha um evento do Capitalismo Consciente em Boston. E aí a gente conseguiu levar o Abílio Diniz e toda a diretoria para participar desse evento. Inclusive, o Abílio fez uma palestra sobre o primeiro livro dele, né? Caminhos e Escolhas.
neste evento, onde nós conhecemos o outro cofundador do Capitalismo Consciente, que é o John Mack, que era o fundador do Whole Foods Market e CEO do Whole Foods Market até 1º de setembro do ano passado. Eu saio do Pão de Açúcar em 2012 e em 2013, junto com outros 20 brasileiros, decidimos cofundar o Capitalismo Consciente no Brasil. Legal. Um grupo de 4 ou 5 vai para os Estados Unidos, num evento chamado CEO Summit, que acontece todo ano em Austin, no mês de outubro. A gente pede autorização, recebemos a autorização e começamos a nossa trajetória, que este ano está completando 10 anos. Parabéns. Quer dizer, 100 anos é pouco, né, Hugo? Quer dizer, você precisa mais uns... É porque eu ainda não consegui botar em prática toda essa parte, né? Porque foram 35 anos de varejista. Então... Né? Ao longo do processo, eu fui fazendo um phase-out do sangue nos olhos, faca no dente, né? E passar a ter as pessoas no coração e não nas costas. E agora tem 10 anos de capitalismo consciente, de liderança no capitalismo consciente, de conselheiro, de advisor, de especialista em ESG. Então, puxa, ainda tenho muito para juntar esse blend aí de 45 anos e tocar mais esses 35. E aí, gostou desse episódio? Então curta o nosso canal, se inscreva e também vá lá nos comentários e indique um profissional, uma pessoa que você admira e que você queira que participe aqui do Pod Colabora conosco.